Estamos ao vivo. Boa noite. Havendo o número legal de vereadores e sob a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 24ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da legislatura 2017-2020, às 19h14. Iniciaremos com os assuntos ligados ao expediente. Atas. A ata da 23ª sessão ordinária, realizada no dia 24 de agosto de 2020. Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa da leitura desta ata. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco esta ata em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Não havendo orador, coloco esta ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários que se levantem. Declaro a ata da 23ª sessão ordinária, realizada no dia 24 de agosto de 2020, aprovada por unanimidade dos presentes. Expedientes recebidos do prefeito. Ofícios. Ofício número 354 de 2020. Ofício 354 de 2020. Nazaré Paulista, 27 de agosto de 2020. Excelentíssimo Senhor, com os nossos cumprimentos, servimos-nos o presente para encaminhar a Vossa Excelência em atendimento ao ofício 1246 de 2020, do nobre vereador Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, cópia da portaria 652 de 2020, que concede afastamento por desincompatibilização, sem prejuízo da remuneração dos servidores para concorrer às eleições municipais deste ano. Sendo só para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. O ofício ficará à disposição dos senhores vereadores na secretaria para análise e extração de cópia, caso desejem, que desde já fica autorizado. Expedientes recebidos dos vereadores. Projeto de lei. Projeto de lei número 325 de 2020. Nazaré Paulista, 28 de agosto de 2020. Senhora Presidente e nobres vereadores, apresento à consideração de Vossa Excelência e dos demais vereadores o presente projeto de lei que dispõe sobre denominação de via de servidão no bairro Moinho de Estrada de Servidão Morada das Águas. Certo de que a propositura merecerá total aprovação de Vossas Excelências, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, vereador Luiz Carlos Sensinelli. Projeto de lei 325 de 2020. Dispõe sobre denominação de via de servidão que especifica no bairro Moinho de Estrada de Servidão Morada das Águas. A Câmara Municipal de Nazaré Paulista faz saber que ela aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a atribuir denominação de Estrada de Servidão Morada das Águas a atual Estrada de Servidão sem nome e sem saída localizada no bairro do Moinho. Parágrafo 1º. Tem seu início na altura do KM 105, lado direito da Estrada Municipal NZP 391 Armindo Tomé, sentido cidade-bairro, e segue numa extensão de 770 metros, possuindo largura de 5 metros, tendo em suas confrontações do lado direito e do lado esquerdo com áreas particulares. Parágrafo 2º. Nas placas indicativas deverá constar a inscrição Estrada de Servidão Morada das Águas. Artigo 2º.
As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das verbas próprias consignadas em orçamento. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Nazaré Paulista, 28 de agosto de 2020. Vereador Luiz Carlos Sensinelli. Encaminhe este projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para elaboração de pareceres. Passaremos para os pareceres. Parecer número 521 de 2020. Parecer 521 de 2020, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre o projeto de lei 319 de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida em 28 de agosto de 2020 para analisar o relatório 521 de 2020, apresentado por Célio Aparecido Pinheiro, ao projeto de lei 319 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre Sistema Único de Assistência Social no município de Nazaré Paulista e da outras providências. O relatório concluiu pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa. Já quanto ao mérito, foi pela sua aceitação para que o mesmo possa ser deliberado pelo plenário da Casa, sem que houvesse a apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório, esse foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Homero Aparecido de Moraes, presidente, e vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo, membro. Parecer 522 de 2020, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre o projeto de lei 318 de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida no dia 28 de agosto de 2020 para analisar o relatório 522 de 2020 do vereador Célio Aparecido Pinheiro ao projeto de lei 318 de 2020, de autoria do vereador Fábio Alexandre Silveira, que dispõe sobre autoriza a denominação de próprio municipal que especifique da outras providências. Creche Municipal e Pré-Escola Vereador Mário Veríssimo de Moraes, bairro do Mascate. O nobre vereador relatou pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa. E quanto ao mérito, defendeu sua aceitação para que o mesmo seja deliberado pelo plenário da Casa, sem apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório, esse foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Homero Aparecido de Moraes, presidente. Vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo, como membro. Parecer 523 de 2020, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre o projeto de lei 324 de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida no dia 28 de agosto de 2020 para analisar o relatório 523 de 2020 da vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo ao projeto de lei 324 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre altera a redação do artigo 17 e do inciso 3º do artigo 27 da Lei 79 de 24 de agosto de 1971, altera a redação do inciso 3º do artigo 73 da Lei 258 de 13 de dezembro de 1993 e da outras providências. A nobre vereadora relatou pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa. E quanto ao mérito, defendeu sua aceitação para que o mesmo seja deliberado pelo plenário da Casa, acatando a emenda modificativa número 01 ao projeto de lei 324 de 2020, apresentada pelo vereador Luiz Carlos Sensinelli. Emenda modificativa 01 ao projeto de lei 324 de 2020. Altere-se a redação do artigo 1º para
Artigo 1º. Altera o artigo 17 da Lei 79, de 24 de agosto de 1971, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17. As vias principais e secundárias deverão ter declividade máximas de 15%, podendo chegar até 20% com parecer técnico e declividade mínima de 0,4%. Altere-se a redação do artigo 3º para artigo 3º. O inciso 3º do artigo 73 da Lei 258, de 13 de dezembro de 1993, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 3º. O coeficiente de aproveitamento não poderá ser superior a 10,0 na zona urbana do município, permanecendo o coeficiente de 1,5 para a zona de expansão urbana e zona rural. Altere-se a redação do artigo 4º para artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a consolidar a Lei Municipal nº 7971, de 24 de agosto de 1971, e a Lei Municipal 258/93, de 13 de dezembro de 1993, com as alterações desta lei. Vereador Luiz Carlos Sensinelli. Após análise do relatório, se foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Homero Aparecido de Moraes, presidente, e vereador Célio Aparecido Pinheiro como membro. Passaremos para o requerimento. Requerimento número 115 de 2020. Requerimento número 115 de 2020. Requer ao prefeito municipal o envio de informações sobre providências a serem adotadas sobre o retorno às aulas na rede municipal de educação. Requeremos à mesa, após ouvido do outro plenário e dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que no prazo de 15 dias, sobre as penas da lei, envie a seguinte informação. Envio de informação sobre quais as providências a serem adotadas pelo município com relação ao retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino. Justificativa. Nesta semana, nós vereadores fomos cobrados através da rede social sobre quais as providências que o Departamento Municipal de Educação estão tomando com relação ao retorno das aulas presenciais na rede municipal. Fiscalizar os atos do Executivo é tarefa do Poder Legislativo e é dever do Poder Público prestar conta de seus atos em todos os setores da administração municipal. Dessa forma é que se requer ao prefeito municipal as informações acima, em busca de tomar conhecimento e poder, inclusive, responder à publicação em rede social. Nazaré Paulista, 28 de agosto de 2020. Vereador Fábio Alexandre Silveira. Coloca o requerimento número 115 de 2020 em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Pela ordem, presidente. Com a palavra do vereador Fábio. Boa noite, presidente, nobres colegas, todos aqui que nos acompanham pelas redes sociais. Essa é a informação que eu estou pedindo, porque, segundo a informação que eu tive pela população, está tendo uma pesquisa para saber se retorna às aulas ou não retorna. Então, eu, em conversa com a diretora da educação, ela não sabe ainda se volta ou não volta. Então, hoje eu queria saber, se voltasse, qual o plano que eles têm, se por acaso bastante pessoas pegaram o Covid. Qual será a forma que vai ser tomada? Porque sabemos que não temos vaga para todo mundo, que a saúde hoje em dia não está fácil. Então, é por isso que eu venho pedir essa informação, porque muitas mães me procurou para saber. Muitas mães falaram assim, eu não vou levar meu filho para a escola, nem que venha conselho tutelar, nem que venha, eu não quero nem saber. Então, eu só quero saber se eles têm, qual a forma que eles vão trabalhar e qual a maneira que, se por acaso, se Nazaré hoje tiver uns 8 que precisem de UTI, já não vamos ter vaga. Agora, imagine, você pega só uma escola que nem no Faustino, se não me engano, são umas 400 crianças. Então, é complicado. Só isso, presidente. Mais alguém? Coloca o requerimento número 115 de 2020 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o requerimento número 115 de 2020, de autoria do vereador Fábio Alexandre Silveira, aprovado por unanimidade. Indicação
703 de 2020. Indicação 703 de 2020, de autoria do vereador Fábio Alexandre Silveira, que indica ao prefeito municipal e ao Departamento de Obras e Serviços Municipais os serviços de pintura e limpeza do portal da cidade. Indicação 704 de 2020, de autoria do vereador Fábio Alexandre Silveira, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e ao Departamento de Obras e Serviços Municipais a aquisição de um veículo caminhão para realizar serviços de manutenção no sistema de iluminação pública. De acordo com o inciso 4 do artigo 168 do Regimento Interno, destina o restante do tempo desse expediente para o uso da tribuna em tema livre. E lembra aos senhores vereadores que desejarem falar que esteja pela ordem, observando seu limite regimental de até 10 minutos para cada orador. Pela ordem, presidente. Pois não. Boa noite, presidente, novos colegas, todos aqui que nos acompanham pelas redes sociais. Só para dizer sobre essas duas indicações, uma que é sobre o portal, que está um pouco sujo, coisa simples de se manter, e também sobre esse caminhão, se já tivesse ele hoje, para limpar esse portal seria uma mão na roda, uma coisa boa. Então, como foi feito o pedido do requerimento do dinheiro que tem com as luminárias, dando uma olhada, dá sossegadamente para comprar um caminhão desse daqui. Dá para comprar tranquilo, onde vai ajudar, tanto na troca de luminárias, de lâmpadas, como também nas podas de árvores, que sabemos que temos muitas podas aqui, onde a Electro joga para a prefeitura joga para a Electro. Então, aí vamos poder depender da Electro e andar com as nossas próprias pernas um pouco, para parar esse jogo de empurra-empurra. Só isso, presidente. Mais alguém? Declaro encerrado o expediente. Passaremos agora para a ordem do dia. Senhor presidente, Pois não. eu gostaria de fazer um requerimento verbal pedindo para que consultasse o plenário para analisar a possibilidade de colocar o projeto de lei número 324 também na ordem do dia para a primeira e segunda discussão e votação. Consulta os senhores vereadores sobre a inclusão desse projeto. Sendo assim, eu suspendo a sessão por 10 minutos para a elaboração dos pareceres. Está suspenso por 10 minutos.